Com seus dois índios nessa fachada inconfundível, ele marca presença aqui no centro de Belo Horizonte. Pode até passar despercebido na correria do dia a dia, mas é até difícil imaginar Afonso Pena sem ele, que é uma das principais referências. Por muito tempo ele foi referência de entretenimento, luxo e comércio. Até hoje ele é um dos prédios mais altos e impressionantes da cidade e hoje vocês vão acompanhar com a gente um pouquinho da história do Acaiaca e a vista maravilhosa lá de cima. E mais uma vez a nossa parceira Rental Furos nos ajuda a contar as histórias pelas ruas de BH. Você sabia que a Rental Furos conta com uma equipe de operadores especializados em cortes em concreto? Se você quer saber mais, segue a Rental Furos nas suas redes sociais, @RentalFuros. E é claro, com a Rental Furos, a sua obra não para. Com seus mais de 70 anos, é muito raro alguém lembrar da Afonso Pena e de Belo Horizonte sem o edifício Acaiaca. Numa época que a cidade era pequena, pacata, ele elevou a cidade para um patamar muito maior. Agora olha só que engraçado, gente. Antes de ser o Acaiaca, bem aqui de frente para a igreja São José, uma igreja católica, ali era uma igreja protestante. Era o templo da igreja metodista, a mesma que fica ali na Rua dos Tupis, quase esquina com Afonso Pena. Na década de 40, os terrenos da área central, principalmente aqui na Avenida Afonso Pena, já eram vendidos a preços altíssimos, o que fez com que a compra do lote da antiga igreja metodista fosse tido como uma das negociações mais caras daquela época. Hoje em dia a gente não tem muita noção de como que era a importância do Acaiaca e como ele era famoso naquela época, né? Até porque um prédio desse tamanho no passado chamava muita atenção. E ele era realmente um marco do luxo e do glamour para as pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo considerável naquela época. Como jogadores de futebol, artistas, empresários, a galera vinha para cá porque realmente esse aqui era o ponte do glamour. O projeto do empreendedor Redelvin de Andrade e do arquiteto Luiz Pinto Coelho é todo em arte déco. Ele possui uma simetria e figuras geométricas bem definidas e os números são bem diversos, olha só. 120 metros de altura, 29 pavimentos, 26 mil metros quadrados de área, 460 salas, fora as lojas de rua. Se isso é muita coisa hoje, imagina naquele tempo. Tá, mas por que o nome Acaiaca e toda essa referência indígena? As famosas esculturas foram baseadas no estilo artístico marajoara, com desenhos tribais acima e abaixo das cabeças. Inicialmente, elas seriam feitas por um arquiteto português que teve um contratempo e não pôde realizar a obra. Assim, o próprio Luiz Pinto Coelho aceitou o desafio e esculpiu a face de um índio. Porém, quando ele olhou, não ficou satisfeito e disse que parecia um gangster americano furioso. Então voltou lá, remodelou, até que ficasse com a aparência que a gente vê hoje. Agora me conta, como que seria a cara desse gangster americano furioso, hein? Referente ao nome, não existe documentação que comprove a origem, mas tudo indica que ele foi baseado na lenda de uma árvore sagrada para os índios, que era a árvore Acaiaca. Outra curiosidade sobre o Acaiaca é que existe um abrigo antiaéreo no porão do prédio. Na época da Segunda Guerra, né, com o governo Getúlio Vargas, era exigido que o prédio tivesse esse abrigo. E isso, é claro, foi usado como um diferencial do edifício na época, né, da venda das salas, para poder impulsionar que mais pessoas e mais empreendimentos pudessem ocupar esse espaço. Gostaram do look de hoje? É da coleção Selos de Minas da Bem Dizer. Se você também quer entrar nessa moda, acesse o www.estilobemdizer.com.br, que lá você vai encontrar a coleção completa. São 6 elevadores, todos eles muito luxuosos e que possuíam a tecnologia de ponta da época. Mas até hoje são considerados os mais velozes de Belo Horizonte, fazendo do térreo até o 25º andar em apenas 20 segundos. Impressionante, né? Quem aí lembra do Cine Acaiaca? Ele era um dos principais cinemas aqui de Belo Horizonte, numa sala enorme, com capacidade para mais de 800 lugares. Mesmo assim, dava fila para entrar aqui no cinema. Naquela época, o cinema era um dos principais itens de lazer aqui da cidade.
Hoje, o mesmo lugar que era o cinema dá lugar a uma igreja evangélica, ou seja, protestante, igual lá no início. Ironia do destino, né? Não podemos deixar de falar da TV Itacolomi, que foi a primeira rede de televisão aqui de Minas Gerais e tinha sua sede instalada aqui no edifício Acaiaca. Ela ficava nos andares 23 e 24 aqui do edifício e a primeira transmissão da TV Itacolomi foi justamente daqui, mostrando o relógio da igreja de São José, marcando as 6 horas. Um outro ponto interessante aqui do edifício é que em cima dele tem uma cúpula de cristal que você já deve ter reparado em algum momento aí. Essa cúpula serve para homenagear o idealizador do projeto do prédio, já que Redeuvín de Andrade havia feito muita fortuna com o comércio de pedras preciosas e cristais na região de Diamantina. Pessoal, a gente está aqui em cima no topo do Acaiaca, no 25º andar, para poder viver hoje uma experiência que é disponibilizada pela Rosana e pela Juliana, que é para poder conhecer e ter um pôr do sol, um fim de tarde aqui em cima do edifício. A gente ganhou até uma tacinha de espumante ali para poder apreciar com essa vista maravilhosa da cidade, que é única. A gente olha para baixo, dá para ver ali a igreja de São José, a Praça 7 está bem ali, então só vindo aqui para poder ter noção de como que é bonito. Quem quiser conhecer mais e viver essa experiência também, é só entrar no @terraçoacaiaca no Instagram e procurar elas lá, que o atendimento vai ser muito legal e a experiência então vai deixar você sem palavras com certeza. Inclusive as meninas são filhas do Antônio Rocha Miranda, que escreveu esse livro que a gente baseou o roteiro desse vídeo que vocês acabaram de ver. O livro é cheio de curiosidades, tem várias gravuras, é bem bacana para quem adora história de BH, assim como a gente, né? É um passatempo isso daqui, é muito bem feito e vale muito a pena, gente. A experiência é incrível, não tem nada que pague essa vista aqui de cima, né não, Eric? Pois é. E eu gostei, não é a primeira vez que a gente vem. Terceira vez que a gente vem aqui. Você sabe, quem já segue a gente há mais tempo já viu os takes aqui de cima. Exatamente, é a terceira vez no Rua de BH e com certeza a gente vai querer voltar porque é uma experiência que quem mora em Belo Horizonte tem que ter algum dia. E quem tá vindo pra cá, ó, dica de passeio, pra quem vier pra Belo Horizonte, Terraça Acaiaca. Isso aí. E depois de toda essa história, né, os anos foram se passando, né, principalmente ali na década de 90 até hoje, né, os shoppings começaram a invadir as cidades, né, então lojas muito importantes aqui para o Acaiaca foram embora, né, o cinema se foi também, e com isso o prédio passou por uma fase não tão bacana assim, né, mas mesmo assim algumas melhorias foram feitas, né, Eric? Pois é, os anos se passaram e os índios continuam olhando para frente, vigiando tudo que acontece na cidade e com esse olhar reto para o futuro, quem sabe. Futuro. A gente sabe então que o Acaiaca está nessa fase, né, de melhorias e de algumas coisas novas acontecendo aqui no prédio e a gente espera que ele realmente possa voltar a ter aquela visibilidade que ele tinha no passado, inclusive para o turismo com essa experiência que a gente está tendo aqui agora. É legal, gente, a experiência vale muito a pena, vocês conferiram aí, o visual aqui de cima é impressionante, né? O sol está se pondo ali, que tá uma imagem linda para trás da câmera. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê por aí pelas ruas de BH. Tchau! Tchau!